Olá, seja muito bem-vinda! Eu fiz esse vídeo aqui para explicar para você todos os módulos que terão nesse curso e o que você vai aprender em cada um deles. Antes disso, deixa eu me apresentar. O meu nome é Camila Barroco, eu sou mestra em terapia holística e desenvolvi esse curso pensando em você despertar o seu poder e de várias formas. Esse curso, ele pode ser usado como um curso profissionalizante, porque você vai obter um certificado profissional. Você pode também simplesmente usá-lo para dar um upgrade no seu trabalho, ou seja, o mundo holístico, ele vem ganhando cada vez mais espaço. E os profissionais que conseguem inserir cristais, óleos essenciais, ervas, entre outras coisas nos seus atendimentos, torna o seu atendimento premium, o que faz com que ele se valorize ainda mais e sem que você precise ser de fato um terapeuta holístico. E a terceira opção é como uma mentoria. Esse curso ele também serve como uso pessoal. Se você simplesmente quiser obter todos esses conhecimentos para você usar em si mesmo e não precisar usar em mais ninguém. Vamos começar? A primeira aula do nosso curso é a cristaloterapia. Camilo, o que é isso? É a terapia através do uso dos cristais. Essas pedrinhas lindas, maravilhosas, elas têm algo muito além da beleza. Elas possuem um poder curador para curar energeticamente a nossa alma, a nossa mente e o nosso corpo. Então, nessa aula de cristaloterapia, primeiro eu falo sobre a história dos cristais, para vocês entenderem mais sobre essas preciosidades. E depois disso, eu começo com um passo de limpeza e energização, porque vocês não podem começar a trabalhar com os cristais sem saber esses dois passos super importantes. Depois disso, eu vou ensinar a você como programar esse cristal para você direcionar a energia que quer que ele vibre, que ele emane. Existem alguns cristais que são genéricos, eu falo sobre isso, em que vocês podem programar a energia que vocês quiserem. Mas também existem cristais que só emanam uma determinada energia e que são essas que vocês vão programar. E vocês podem, nos cristais genéricos, vocês podem programar e desprogramar e programar para a energia que vocês quiserem. Eu ensino tudo isso passo a passo, bem prático nas aulas. Inclusive, ensino como vocês podem alinhar os 7 chakras de vocês ou de outras pessoas através dos cristais. Nessa aula de cristais também, eu ensino a vocês sobre a técnica da radiestesia, que é a técnica do uso do pêndulo. Então, eu começo falando como vocês programam o pêndulo, como esse pêndulo responde para você com sim ou com não. Também detalhes importantes na compra do seu pêndulo. Não pode ser qualquer pêndulo, não pode ser qualquer pedra, mas embaixo dessa aula eu vou deixar uma cartela com muitos cristais, com do ladinho de cada um a energia de cada um deles para vocês se guiarem, e também vou deixar o link onde eu compro de forma segura os meus cristais e o meu pêndulo. Então é uma aula super completa. O nosso segundo módulo é a fitoenergética. O que é isso, Camila? É a técnica que nós usamos para potencializar o poder curador de uma erva. Vejam bem, se vocês simplesmente compram uma erva ou colhem do seu jardim e vocês não sabem utilizar a técnica certa para preparar essa erva, seja para um chá, seja para um banho, seja para uma defumação, seja para um escalda-pés, que eu ensino tudo isso para vocês nessa aula, ela simplesmente vai ter um poder de no máximo 15%, no máximo. Agora, se você aprende a técnica da fitoenergética, você desperta o poder curador das ervas e elas atingem 100% da capacidade energética delas. Então vocês não têm ideia do poder que as ervas têm. A gente simplesmente só nunca soube usar da maneira certa. Então nessa aula eu ensino para vocês toda essa técnica da fitoenergética, falo um pouco da história das ervas também para vocês e também ensino a como fazer chás, como fazer banhos, como fazer defumações, como fazer escalda-pés.
Embaixo dessa aula também vai ter um PDF com uma lista muito grande de várias ervas, do ladinho a potencialidade de cada uma dessas ervas. Tem também um link de um defumador super acessível que eu uso, eu amo, uma compra super segura também para vocês fazerem. A minha avó e a minha bisavó eram benzedeiras. Na verdade, a minha avó ainda é viva, mas ela já tá super velhinha, ela já parou de benzer porque ela acabou se esquecendo das rezas. Mas eu já tenho isso na minha família há muitas gerações. Eu cresci vendo a minha avó benzer as pessoas, utilizar as ervas para trazer cura para as pessoas. E essas ervas têm um poder inacreditável e eu quero muito que você tenha esse conhecimento. O nosso próximo módulo são os chakras, o sistema de chakras. Você vai entender o que são esses grandes vórtices de energia, que são os nossos órgãos espirituais. Os chakras, eles têm uma missão extremamente importante na nossa vida. Se a gente não entende sobre os nossos chakras, a gente tá perdidinho sobre a nossa energia. Então, nessa aula, eu vou ensinar para vocês o que são os chakras, qual emoção, sentimento, pensamento está ligado a cada um desses grandes vórtices de energia e quais as possíveis doenças no corpo físico o desequilíbrio desses chakras podem nos trazer. Todas as doenças, tirando aquelas genéticas em que a pessoa já nasce com aquele problema, as doenças que nós vamos adquirindo ao longo da vida, ou os desequilíbrios, sejam eles de quais níveis forem, eles são ocasionados pelo desequilíbrio dos chakras. Os chakras se ligam ao nosso corpo físico através das nossas glândulas. Por exemplo, o chakra laríngeo, ele está diretamente ligado e conectado à nossa glândula tireoide. Ou seja, é um chakra que lida a nossa comunicação, como a gente se expressa no mundo, como a gente fala sobre os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e as nossas emoções. Se você não tem o costume de falar sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções, sobre o que você pensa, se você guarda muito isso, ou se você se expressa, mas sente que não é ouvida, tá ligado ao desequilíbrio desse chakra. E se esse chakra permanece em desequilíbrio por muito tempo, você vai ter problemas aonde? Na glândula tireoide. Entre outras questões, mas estou falando só um tópico aqui para vocês entenderem mais ou menos a importância de entender sobre os chakras, as possíveis doenças, os sentimentos, pensamentos e emoções relacionados a cada um deles e como vocês podem equilibrar, trazer esse equilíbrio, não só entendendo e identificando os problemas, como também através do uso dos cristais e das ervas para trazer esse equilíbrio novamente. O nosso próximo módulo são óleos essenciais. As pessoas acham que óleo essencial é 100% natural, então pode usar de qualquer jeito. Não. Pelo contrário, é muito perigoso você sair tanto aplicando em outras pessoas como em si mesmo um óleo essencial, mesmo que seja 100% puro. Por quê? Existem condições pré-existentes em pessoas que aquela planta, por mais que seja 100% natural, pode acionar gatilhos emocionais que não são interessantes para aquela pessoa e pode se desenvolver aí uma crise de ansiedade, uma síndrome do pânico, a pessoa simplesmente também se sentir muito mal. Então, nessa aula, eu explico para vocês o que são os óleos essenciais, quais os óleos essenciais que são genéricos, ou seja, aqueles que vocês podem sim usar tanto em vocês como em outras pessoas de uma forma 100% segura, porque realmente não há contraindicações. E eu também ensino para vocês a diferença entre óleo essencial e essência. Explico também para vocês como vocês utilizam o óleo essencial na pele, porque vocês não podem aplicar ele diretamente na pele, ok? E ensino também para vocês a técnica da aromaterapia. Praticamente, como ela funciona, quantas inspirações devem ser feitas, como deve ser feita essas inspirações para que inale da forma certa, no tempo certo, na frequência certa, para que aí sim essa aromaterapia de fato faça e traga os benefícios que você tanto quer.
Temos também um módulo de energia Yin e Yang. Você já ouviu falar aquele símbolo Yin e Yang? Nada mais é que se trata de energia feminina e energia masculina, 50% de cada uma. Isso é o ideal para que nós, tanto homens quanto mulheres, que a gente tenha uma vida mais equilibrada, né? Se a gente tá com essas duas energias bem em equilíbrio dentro de nós. Porém, praticamente ninguém tem essas energias em equilíbrio. Então, nessa aula, eu explico bem para vocês o que é a energia feminina, o que é a energia masculina e como é importante a gente buscar esse equilíbrio. Eu explico também para vocês o que acontece quando uma mulher, por exemplo, acaba alimentando muita energia Yang, que é uma energia masculina no seu sistema. Quais os possíveis problemas que essa mulher vai enfrentar, né? Adicionando muita energia masculina ao seu sistema. Eu falo ali sobre, vocês vão se identificar muito, com certeza. Eu falo sobre vários sintomas aí de uma mulher que tem uma energia muito Yang e o que pode acontecer. Assim como os homens, o que pode acontecer com os homens se eles adquirem uma energia feminina muito potente dentro deles. Mas, por incrível que pareça, a mais prejudicada é a mulher. A mulher, quando é abastecida de muita energia masculina, que é uma energia de rigidez dentro do nosso corpo, que é um corpo de uma energia mais fluida, a gente começa a se travar em diversas áreas da nossa vida. Essa aula é maravilhosa e vocês, mulheres, vão amar. O nosso próximo módulo é Leis Universais, incluindo a famosa lei da atração, que eu sei que você pode ter tido muita dificuldade de entender ela até agora. Você acha que é só pensar positivo e aqueles blá 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 que a gente está acostumado a ver por aí de muito coach que nem sabe sobre o que está falando. Como eu falei para vocês, eu aprendi com os melhores best-sellers da atualidade tudo sobre leis universais e física quântica. E nessa aula eu vou ensinar para vocês tudo isso, como esse universo funciona, como nós conseguimos atrair as coisas para nossa vida conforme o que pensamos e sentimos, principalmente através do que sentimos, através das nossas ações, como nós nos comportamos na nossa vida. Percebam, vou fazer uma analogia para vocês. Eu quero me tornar um jogador de futebol, quero ser tipo Neymar na vida. Mas eu não entendo sobre futebol, nunca joguei, não sei como funciona. Como eu vou me tornar um jogador do nível do Neymar se eu não tenho esses conhecimentos básicos? Sobre o universo é a mesma coisa. Como você vai atingir o ápice na sua vida se você não entende sobre como esse universo funciona, como esse planeta funciona? Então é de vital importância você entender sobre as leis universais. E além disso, você pode usar isso não só para a sua vida, como também como terapia, para ajudar as outras pessoas. Percebam que no módulo anterior vão ter diversas reprogramações mentais em que vocês podem ajudar as pessoas com isso. E também, de quebra, vocês com esse conhecimento da aula sobre leis universais, vocês podem continuar repassando esse conhecimento, porque ele realmente merece ser repassado. E eu prometo para vocês que depois de vocês assistirem essa aula, vocês vão ficar de queixo caído. Vocês vão chegar e dizer assim, misericórdia, eu não acredito que é assim que as coisas funcionam. Agora eu tô conseguindo entender por que as coisas acontecem na minha vida do jeito que acontecem. Essa foi a aula que eu mais me apaixonei em fazer no curso, é o que eu mais amo falar, é sobre física quântica, é sobre planetas, é sobre leis universais. Então eu fiz tudo com muito carinho e espero que vocês amem muito essa aula. O nosso próximo módulo é PNL. O que é isso? Programação Neurolinguística. E dentro dessa aula eu ensino para você sobre o poder da mente. Eu falo sobre a mente, como a nossa mente está dividida. E também nessa aula está inserido reprogramações mentais e emocionais. Sim, a nossa mente é como um programa de software em que nós podemos simplesmente programar e desprogramar. Lógico,
com as ferramentas certas, com as ferramentas científicas. PNL é uma programação cientificamente comprovada e que traz diversos benefícios para o nosso corpo espiritual e mental. Então essa aula ela é super completa. Embaixo também vai um PDF com mais de 30 técnicas, diversas declarações, né? Mantras poderosos que você pode também fazer no seu dia a dia e as técnicas de reprogramação mental também. E agora, de bônus, para fechar com chave de ouro, tem 2 aulas incríveis. Eu quero abordar esse assunto explicando um pouco, porque pode haver mulheres que não saibam disso. As minhas 2 aulas bônus são Fases da Lua. Eu explico para você sobre o que é cada uma dessas fases da Lua, que são 4, o que cada uma dessas fases tem de energia, o que ela está emanando para o nosso planeta de energia, como nós mulheres somos totalmente ligadas à energia do ciclo lunar, assim como os homens são ligados à energia do Sol. Ou seja, se nós mulheres aprendermos sobre os ciclos lunares e como se conectar com esses ciclos, como canalizar essa energia poderosa para o nosso sistema, a gente voa, mulheres. Nós voamos. A minha vida mudou completamente depois que comecei a fazer os rituais para a Lua. E também são 2 aulas, como eu falei. A primeira eu explico na teoria. O que são essas 4 fases da Lua e quais são as energias que elas reverberam. E depois tem a aula prática, para você colocar em prática com o uso de ervas, o uso dos cristais, o uso das velas, como você pratica esse ritual. Lembrando que é magia natural, gente. Eu sou uma bruxa natural, ou seja, eu só mexo com energias da natureza. É uma magia completamente em prol do amor incondicional, da evolução da consciência, ok? Então eu ensino nessa aula prática tudo isso para vocês de uma forma super didática e vocês vão amar demais.